para vocês focarem, tá? Porque é um conteúdo extenso, né? São 4 tecidos fundamentais e depois tem que estudar os especializados e mais o cardíaco. Então, eu não consigo dar uma aula completa por em cima, ok? Mas qualquer dúvida, vocês podem me chamar, qualquer coisa fala no microfone, que é mais fácil para mim, porque eu não consigo ficar olhando o chat, tá bom? Então, eu vou começar pelo muscular, que é um conteúdo mais rapidinho, tá? E vou falar o que vocês, assim, para mim é importante, que sempre acaba caindo em prova. O que vocês precisam fazer, saber tecido muscular, além de tudo? Função, tá? Que o tecido muscular tem cargo da contração, movimento do corpo, principalmente quando nós estamos falando de músculo estriado esquelético, mas aí dentro do cardíaco ele também tem um movimento de contração para fazer o quê? Bombeamento do sangue. E o liso também, ele tem uma contração e é onde fica mais ou menos o liso, né? Que a gente tem que lembrar também. Nas partes viscerais, no intestino, a gente tem músculo liso para dar o quê? Motilidade. Então, a função geral é contração e movimento do corpo, tá? Saber o que é o tecido muscular, que é um conjunto de células largas e especializadas, tá bom? E, assim, o principal é saber a classificação, tá? Como que eles se classificam. O tecido muscular, ele vai se classificar em estriado, né? E liso. E o estriado, por si, ele vai se classificar mais uma vez dentro com esquelético, cardíaco e visceral. Esquelético e visceral, histologicamente falando, tem as mesmas características, ok? O que muda é a sua localização. E o estriado cardíaco tem algumas diferenças, tá? E essas diferenças que é importante a gente estar lembrando. Primeiro, músculo estriado esquelético. Lembrar que é um músculo voluntário, as características histologicamente. Por que histologicamente? Porque doutora Gabriela, eu tô falando principalmente porque a seção D faz classe com ela. E ela gosta muito de perguntar histologicamente. E o que é histologicamente? É você descrever o órgão ou o tecido com as características que eles possuem. O músculo em geral, só que no estriado, o que ele vai apresentar? O nome já diz, estriações transversais, tá? Esquelético porque vai estar ligado ao osso, tá? Na parte do corpo. Aí com isso, o que a gente tem que lembrar? Localização desse músculo, tá? Então, se eu sei que ele tá ligado ao osso, eu vou fazer uma ligação com músculos que têm o nome do osso, que vai seguindo o osso. Nós temos, assim, a gente sempre acaba citando os mesmos, que é mais rápido de lembrar, músculo como o bíceps, o tríceps, coracobraquial, músculos que estão localizados aqui no braço, mas que estão ligados a um osso. Aí, como que eu sei identificar um músculo estriado esquelético do visceral, sendo que são as mesmas características? Quando eles estiverem ligados a um epitélio e está localizado em algum órgão, eu estou falando de visceral. Então, vocês também ficam bem ligadinhos nessas questões. Características principais dos músculos estriados, o esquelético e visceral, possuem fibras musculares esqueléticas, tá? Que elas são largas, como podemos ver representando aqui, são cilíndricas, multinucleares, ou seja, possuem mais de um núcleo ou 2 núcleos, estriações, e tem baixo controle voluntário. Então, assim, isso é um baixo controle voluntário. Então, eu vou mexer meu braço, então eu estou contraindo meu braço porque eu quero, voluntário. Qual que é o nome da célula que é responsável pela essa contração? São os miocitos, tá? E a unidade de contração, para a gente ter em conta, que se chama sarcômero. Bom, a gente
lembrar sobre isso. Aqui é mais representativo, aqui seria mais para, vamos supor, numa prática, para reconhecer o tipo de tecido, mas a gente sabe, núcleo periférico, estriações transversais, estamos falando de músculo estriado, esquelético ou visceral. Minha dica é vocês escreverem função, desenharem essa fibra, desenhar esse tipo de tecido muscular, porque a doutora Gabriela gosta muito disso. Ou ver imagens, mesmo assim, representantes, tipo, que pode ser só gráfica, e marcar estruturas. Recording is on. Rodeando ela. Agora, praticamente assim, epimísio e hiperimísio na prática, a gente nunca consegue se marcar. Mas já que é teoria, é bom a gente saber o quê? O significado de cada, ok? Então, dica: desenha fibras musculares, desenha tanto fibra muscular do estriado esquelético e do cardíaco ou do liso, e saber a sua função, e como eu tinha dito, saber localização, tá? Onde se localiza. Já falei do estriado